investidor, mais um encerramento de mês, o mês de outubro, o CTM Estratégia encerrou com uma valorização de 3,86, o nosso CTM Red encerrou com uma valorização de mais 1,33, nosso Ultra FIA, o grande destaque do mês, com uma valorização de mais 10,50, e o nosso Gênesis Previdência com mais 8,07. Foi um mês amplamente positivo, todos os fundos tiveram um desempenho muito favorável, a composição dos portfólios segue exatamente como a gente já vinha comentando com vocês nos últimos informes mensais. A gente vai fazer um parênteses aqui, deixar só um comentário geral aqui nesse mês específico do retorno de outubro, e aí daqui uma semana, 10 dias provavelmente, fica ligado aí no nosso YouTube e no nosso mailing, que a gente vai publicar uma nova composição de relatório, divulgando um pouco mais sobre o resultado trimestral de cada companhia. Então, falando um pouco mais abrangente sobre o portfólio, sobre as companhias e teses que nós temos investidos. O que a gente pode antecipar, obviamente, que no Ultra o grande diferencial, a grande diferença de desempenho foi, obviamente, a posição comprada em petróleo, a posição vendida em S&P e o investimento em Goldfields. Esses três grandes investimentos, eles tiveram um desempenho muito expressivo no mês de outubro e contribuíram para esse resultado do mês de outubro. Todas essas posições, tá? Então, o petróleo já foi zerado, a posição vendida de S&P também está zerada, e a gente segue com uma participação um pouco menor em Goldfields ainda, e aguardando o desdobramento das condições de fusões e aquisições da companhia, tá? O nosso grande destaque aqui é passar um pouco da percepção do pós-eleição e de como as coisas podem acontecer daqui para frente. Muito importante nesse momento, tá? Pessoal, esquecer o WhatsApp, esquecer essa montoeira a gente é bombardeado diariamente por uma montoeira gigante de notícias e acontecimentos, pode isso, pode aquilo, pode aquele outro. No final do dia, a gente tem que se preocupar e focar no seguinte aspecto: o mercado ele não tem partido e o mercado não tem candidato. O mercado ele vive de uma tendência, a gente consegue observar e ler tendências e incertezas. Quando a gente tem incerteza, o mercado fica sem saber para onde ir, porque você tem um aspecto relevante de incerteza na sua frente. Dada a resolução da eleição, ou seja, Lula ganhou as eleições e será o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, a gente tem uma certeza. O mercado ele gosta de ter certeza. As políticas que vão ser adotadas, a gente precisa aguardar as próximas semanas, próximas quinzenas, para ver quais serão essas abordagens. Mas o que de pronto a gente pode dizer, a gente pode afirmar e deixar todos na mesma tranquilidade, que o mercado não tem partido, o Lula tem um bom trânsito internacional, a gente já pôde ver nesses últimos dias uma entrada relevante de capital na Bolsa Brasileira, o câmbio caindo, a Bolsa se valorizando, as principais companhias tendo uma valorização. Obviamente, no nosso modo de pensar aqui, estatais são os piores lugares para serem investidos nesses próximos 4 anos, por uma questão óbvia de custo de capital e alocação de capital. Então, de forma alguma, nesses 4 anos teremos investimentos em companhias estatais, porque o objetivo é o fim social, é o uso da companhia estatal como indutor de crescimento, e nisso a alocação de capital, que é a ênfase do investimento, é custo de capital e retorno do capital, ela vai ficar de lado. Então, no RED, por exemplo, a gente tem muitas posições vendidas em empresas estatais. A gente deve intensificar esse movimento ao longo do tempo como uma condição de funding barato. A gente entende que pode ser uma posição vendida de funding barato. Mas, na essência, a atividade econômica vai continuar, pessoal. As coisas vão continuar funcionando, vão continuar trabalhando como sempre foram. Eu acredito que, pelo menos pelo próximo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem um impulso aí significativo de atividade econômica do que foi feito, a incerteza saindo da frente e, principalmente, a composição de Câmara e Senado. O resultado da eleição, e é isso que provavelmente a cabeça do investidor estrangeiro está muito focada nesse sentido, é ver que, de um lado, você tem um presidente que vai focar em questões de políticas ambientalistas, focar em questões sociais, em auxílios e tudo mais, e isso tem uma visibilidade interessante por parte do investidor estrangeiro, coisa que foi deixada um pouco de lado pelo Bolsonaro ao longo dos 4 anos e efetivamente atrapalhou um pouco as relações de fluxo
de capital para o país por conta dessa comunicação ruim, por conta dessa maneira como as coisas eram direcionadas. Então, nesse sentido, a gente pode esperar que grandes fluxos de investimento devem aterrissar no Brasil, até por uma ausência de local, ou seja, com guerra na Ucrânia, a Europa com problema por conta da guerra também, o próprio Estados Unidos subindo juro, a África sendo a África que todo mundo conhece. A gente é um destino de investimento, um mercado grande, consumidor grande, uma população grande, e vai ser destino de investimento de todas as naturezas, tá? Então esse acho que é o principal ponto da gente pensar e não esquecer que a emoção da eleição acabou, a eleição terminou, toda aquela emoção de eleição tem que ser ficada de lado e tem que ser racionalmente olhado para os investimentos como eles devem ser. Nós, obviamente, estaremos atentos a todos os movimentos de políticas sociais, econômicas, estatais e tudo mais, e todos os nossos fundos estão preparados para fazerem investimentos no exterior, se esse for o caso, se entendermos que em 1 ou 2 anos a relação de investimento fora do Brasil fica mais favorável do que investir em empresas brasileiras, nós faremos, certamente nós aproveitaremos e faremos. Então o nosso foco hoje é o racional de entender que as nossas companhias, depois de quase 2 meses apanhando pra caramba nessas companhias, elas estão num nível de precificação ridículo, entregando resultados consistentes. Então, o nosso portfólio ele está muito consistente, independente de cenário político. A gente não investe olhando para presidente, a gente investe olhando para, de novo, retorno de capital, custo de capital. Então, companhias competentes no seu mercado, companhias que realizam seus investimentos de forma competente e que possuem vantagens competitivas nos mercados de atuação. Esse é o nosso foco de investimento. Independente de presidente A, B, lado C, lado E, não importa. O que importa é o racional do investimento e o ganho de mercado e de retorno, distribuição de dividendo e tudo mais. Esse é o grande foco. Afinal de contas, na segunda-feira após-eleição, todos nós fomos à padaria, compramos pão, estamos pensando em remédio, pensando em moradia, em investimento, e isso vai continuar, pessoal, isso vai continuar. Então, o lado emocional tem que ficar de lado e o lado racional tem que entrar em campo nesse momento, tá bom? Então, o nosso lado racional temos um portfólio extremamente competitivo, companhias eficientes, que estão entregando resultados, e que nós vamos divulgar isso já nas próximas semanas, no próximo vídeo, mas que resultados já foram divulgados e foram excelentes, as companhias estão indo muito bem, estão criando valor para nós investidores, então isso é o que importa. E estaremos atentos a qualquer tipo de relação de troca favorável, de alocar, dado a queda do mercado americano, dado nível de taxa de juros e nível de câmbio, nós estaremos atentos para ver se faz sentido adquirir participações em companhias fora do Brasil, nesse momento em que a gente pode ter uma avaliação diferente de cenário. Tá? Então, essa é a mensagem do momento, é assim que nós estamos olhando hoje para a composição de portfólio e de Brasil. A gente não vê nenhuma grande mudança em 1 ano, 2 anos, até porque tudo isso já está definido no orçamento. Uma coisa super relevante de comentar nesse momento, que nós vemos alguns comentários assim, puxa, mas já vai vir uma gastança de novo. Veja, com Bolsonaro ou com Lula, a gente já tinha 110, 120 bilhões de gastos já contratados, porque ambos fizeram promessas de campanha de Bolsa Família e de aumento do salário público. Então, em qualquer um dos dois que ganhasse a eleição, 100, 120 bilhões de gastos fora do teto já estariam contratados e comprometidos. E isso que é o importante. Por isso que não cabe a nós ficar olhando, poxa, mas se o lado A fez, o outro não ia fazer e tal. Não importa, os dois teriam gastos, teriam despesas já contratadas, e o mercado ele quer previsibilidade, ele quer entender que eu não tenho incerteza. Olha, o plano é esse, está aqui, está dado, a atividade vai acontecer de tal forma, então nós vamos acompanhar essas políticas que serão divulgadas mais à frente, próprio time econômico e ministerial que deve ser divulgado, que ainda não foi, e estaremos atentos a todo esse cenário, obviamente focando em proteções, focando em alocações no exterior, se esse for o caso, focando em investimentos aqui, se também for o caso, em determinados segmentos econômicos que podem ser beneficiados. Então, o importante de tudo mercado não tem partido, o mercado quer retorno, e nós estaremos focados nisso, com boas companhias, com bons investimentos, boas teses e esperando o retorno dos nossos investimentos. Tá bom? Um bom resto de mês para todos e fiquem ligados, daqui a alguns dias ou semanas a gente vai divulgar um relatório amplo e completo sobre o nosso portfólio.